Amém, amém. Obrigado, Ricardo. Osni, tá contigo, irmão. Glória a Deus. Amém. Então, boa noite a todos. Agradeço aí a Deus, agradeço a oportunidade pelo chamado do nosso irmão Ricardo. Gentileza, anote aí no seu caderno de estudo. São quase 9 passagens que vamos falar hoje sobre o reino de Deus, dando continuidade a essa série de mensagens. Mateus capítulo 24, no seu verso 4. Mateus 24, 4. Primeira de Coríntios capítulo 12, verso 4 e 7. Mateus capítulo 1, verso 18 e 19. Lucas capítulo 1, verso 5 a 7. Lucas capítulo 2, do 25 ao 37. 2 Coríntios 11, 24 a 27. Atos capítulo 14, 18 e 19. E Atos capítulo 9, do 6 a 9. Está gravado, o nosso amigo editor vai colocar na tela para quando forem assistir toda a explicação. E também, esse nós vou colocar também embaixo da descrição do vídeo, todo o que foi falado e um resumo para ajudar os irmãos que estão iniciando na fé a fazer o seu estudo. Amém? Então, ancorado em Mateus 24, no verso 14, nós vamos falar sobre o reino de Deus, né? Sobre as boas novas de salvação focada no reino de Deus e no seu arrependimento. Nós falamos semana passada que tudo começa pelo arrependimento. Na minha versão RA, né? Em Mateus 24, verso 14, a minha Bíblia diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a proposta, né, desse período aí que nós vamos trazer essas mensagens é para preparação do nosso caminhar, preparação do nosso dia a dia, o que fazer dentro do reino de Deus. Se a mensagem diz que este evangelho será pregado do reino, então o que nós temos que fazer dentro do reino, como fazer dentro do reino, como trabalhar no reino e saber identificar o que é um chamado para o reino, para não ser pego de surpresa, assim, não, mas falaram ali que eu podia fazer isso, falaram ali. Então a gente sempre estamos aqui ancorado na palavra, para quê? Nosso norte é o quê? É a Bíblia. Então nós temos que estar amparados no que está escrito, porque senão fica muito aleatório. Cada uma, vou dizer assim, religião vai dizer que pode fazer assim, outra religião pode fazer de outra maneira. Então a nossa recomendação aqui, acho que é o consenso do grupo, é: fique amparado na Bíblia. Se não está na Bíblia, é invenção do pregador. Então, essa que fica aqui. Se alguém tiver assim, mas não é, Deus revelou, mas a palavra diz que Jesus revelou tudo e fala pelo Filho. Antigamente falava pelo profeta, e agora fala pelo Filho. A gente pode até trazer outro tema aqui para debater sobre isso, mas não é o caso. Mas nós temos que ter amparado o quê? Este evangelho que Jesus pregou terá que ser pregado a toda a criatura, ou seja, eu vou ter que levar para todas as pessoas que eu conheço, dentro e fora da minha igreja, dentro e fora da minha casa, meus amigos de trabalho, que ele fala dentro do reino, né? Isso vai preencher algumas lacunas que às vezes somos perguntados, né? Sobre como eu sei que eu fui chamado, que voz é essa, né? Como atender a esse chamado e também o que me impede de ser chamado. Isso é um questionamento que acontece dentro do Evangelho, dentro do livro de Reis, de Crônicas, que muitos profetas foram chamados e tiveram dúvidas, né? Exceto Moisés. Moisés acho que foi o único que viu uma chama e partiu para dentro. O resto tudo fugiu, né? Samuel ficou em dúvida, mas estamos chamando mesmo? Será que está sendo chamado? Será que é isso mesmo? Então, ao longo do nosso estudo de hoje, para a gente conseguir entender e buscar essa capacitação de trabalhar dentro do reino de Deus. Amém? Em 1 Coríntios, por gentileza, no seu capítulo 12, 1 Coríntios, no seu capítulo 12, acerca dos dons espirituais, nós estamos também ancorados, nós falamos isso na semana passada, no verso 18, 1 Coríntios 12, verso 18, diz assim:
Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. É uma visão assim, como cada um que seja útil. Ou seja, eu preciso ficar preocupado se eu ainda não conseguir alcançar a totalidade do entendimento? Não, meu irmão, não fique preocupado. Aqueles irmãos, principalmente aqueles que a gente vai evangelizar, nossos amigos que nos perguntam, né, no trabalho, estão pensando, mas será que eu estou fazendo certo, irmão? Fique tranquilo. Se você começou pelo arrependimento, continue na fé, continue estudando, que você vai atingir a maturidade e a estatura de Cristo. Esse é um processo, né? Exceto Paulo, que eu me lembre, o único que foi o mais meteórico em relação à conversão, mas Paulo já era estudado, de Gamaliel e tudo mais, né? 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, a Bíblia já está nos dizendo que cada um de nós temos que fazer uma parte dentro do reino. Então, nós temos que acalmar nosso pensamento, tirar a ansiedade, que a ansiedade atrapalha ouvir a voz de Deus. Imagine um homem responsável trabalhando o dia todo, aí chega de 10 da noite, ele vai descansar, sentar no sofá e dá aquele sono, aí Deus chama Samuel, o cara assim, pô, não é comigo não, irmão, estou cansado, eu estou doidão, escutando voz. Deus às vezes fala conosco que nós estamos tão ocupados com o dia a dia, com esse fadigar, essa correria, que a gente acaba não escutando. E muitas vezes, dentro da própria igreja, a pregação está ocorrendo ali e tem gente dormindo no banco. Não estou criticando, isso acontece porque é o cansaço do dia a dia. Porque às vezes nós estamos tão atarefados, trabalhar domingo e domingo. Aí o cara chega para quem tem culto à noite, chega à noite, chega ali, senta no banco, o cara está assim, dormindo, entendeu? Aí a gente vê muito por assim, não, dá uma catucada aí quem está dormindo, não é porque é maldade do cara, é que ele está cansado fisicamente, o corpo não aguenta. Então, às vezes, como podemos distinguir o que Deus está falando conosco, o que realmente é a palavra de Deus, por isso que nós temos que estar amparados no que está escrito, aprender o que está escrito para colocarmos em prática, para vivermos dentro do reino de Deus. Amém? Então, quando ele fala aqui que se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, todo mundo tem que gritar, todo mundo tem que ler a palavra em pé, todo mundo pode ler a palavra sentado. Ou seja, não é também, de novo, não é nenhuma crítica, mas tem gente que tem um entendimento que tem que ser feito de um jeito, de um outro, ou seja, a palavra é a mesma, mas a aplicação dela dentro do reino pode ter essas variações. Então, não fiquem preocupados o time diz assim, eu não vou visitar um irmão tal, porque lá eles são desse jeito. Desde que seja respeitada a palavra, que Jesus Cristo seja o Senhor da mensagem, eu entendo que não há problema nenhum. Certo? Agora, quando aquele cara fala que Jesus não existe, ou Jesus é um ser de outra dimensão, meu irmão, corre disso, que isso não adianta nem falar o que é, né? Vai perder de tempo, tá bom? Então, nós temos que entender, nessa nossa mensagem de hoje, o que eu sei que eu estou sendo chamado. Quando eu for chamado, será que eu consigo entender esse chamado? Será que eu consigo preencher esse propósito? E para isso, vamos ler Mateus no capítulo 1, um exemplo de dificuldade de entender o chamado de Deus. Mateus, no seu capítulo 1, no seu verso 18. Que fala do nascimento de Cristo. E aqui é uma coisa muito interessante para a gente meditar, né? Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, não casada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, nenhum tipo de relacionamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Como homem em perfeito juízo, acho que José não teve essa experiência antes. Ele chega assim, a futura esposa diz assim, o meu esposo, eu estou grávida, mas não de você, e você assume esse filho. O texto diz, José resolveu deixá-la secretamente, ou seja, ele não quis ouvir o propósito, nem quis saber o que estava acontecendo. Essa é uma das dificuldades do homem da sua geração também. Deus fala, irmão, você precisa jejuar. Mas para que jejuar? Para que se consagrar? Para que eu vou orar?
Já não está tudo escrito? O homem de Deus ora aí, tá bom. Não, nós temos que ter comprometimento na obra de Deus. Nós temos que ter participação dentro do reino. Não basta assistir o culto. Eu tenho que participar do culto, eu tenho que participar da oração, estar junto na congregação. E a moda que se prega hoje em dia, não, basta você orar aí do seu jeito, se veste do seu jeito, fala do seu jeito, tá tudo bem. Não é. Se a gente voltar, sem querer voltar lá no passado, não vai dar certo. Nós temos dezenas de exemplos, centenas de exemplos de pessoas que tentaram fazer de qualquer jeito e deu errado. Muitos morreram, certo? Então já sabemos disso. Então aqui, José, seu esposo, sendo justo, ou seja, ele era um homem temente a Deus, mas não querendo infamar, ou seja, imagina a mente dele. Pô, calma aí, essa história tá meio esquisita. Não é de Deus, essa coisa não é de Deus. Há uma dificuldade de entender o propósito. Por quê? Aí depois disso, é que hoje foi falar com ele, não, José, relaxa, irmão, calma, senta aí, deixa eu explicar a situação. Entendeu? Ele foi ministrado depois. Às vezes nós somos chamados, nós não temos aquela experiência assim, mas calma aí, o que é isso aí? E aí? Não sei o que fazer. Então, qual é a melhor orientação? Procure os presbíteros, procure os anciãos da igreja, procure pessoas mais experientes para acalmar o coração, para buscar o entendimento. Senão você sai do propósito, como ele quis aqui, ele quis fugir do propósito, que ele tinha que tomar conta de Maria para o nascimento de Jesus, ele quis fugir do propósito. O seu propósito é, o José vai ficar com Maria e dela será um filho, que é o salvador da terra. Mas calma aí, irmão, isso é... Imagina a cabeça do cara. Muito complicado. E vou culpar o cara? Não, ele não teve essa experiência antes. Certo? Mas calma aí, pô. A mulher vai engravidar e eu vou o quê? Não, eu vou deixar essa mulher. É uma dificuldade. Imagine hoje em dia, Deus falar com a pessoa de madrugada, o cara cansado, eu falei, não, deve ser a janta que eu comi, a feijoada, estou com uma dor na barriga, Deus não está falando comigo. Talvez Deus está falando, querendo falar com ele na madrugada e a homem não levanta. Ou seja, você perde a oportunidade, você deixa passar a comunhão com Deus, porque você não é sensível ao que Deus está falando. Deus deixou de falar? Não, Deus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Só que as tarefas do dia a dia nos sufocam de tal maneira que eu deixo de acreditar na Escritura, eu deixo de confiar na palavra e vou procurar o meu caminho, o melhor caminho. Vou fazer do meu jeito. Esse é um perigo. Por isso que é necessário a gente relembrar o que é o reino de Deus e como trabalhar dentro do reino de Deus. Amém? Continuando, falamos de Mateus capítulo 1, Lucas, no capítulo 1 também. Lucas capítulo 1, verso de número 5. Outro exemplo, Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, verso 5 a 7. Lucas capítulo 1. Amém? Diz assim a minha versão. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, o texto vai continuar aqui, vamos continuar para não perder o contexto. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, eu estou trabalhando para você, trabalhando contigo, Senhor, mas eu não sou abençoado, não tenho filho. A minha mulher já está avançando em idade, eu continuo trabalhando na igreja, eu continuo servindo ao Senhor, e o Senhor não olha para mim? Está dizendo aqui, eram justos, a mulher já estava estéril, e eles, sendo eles avançados em dias, e eram idosos. Deus pode me chamar como idoso? Por que não? Idade não é impedimento. Deus pode chamar você com 14 anos, ou pode chamar você com 90 anos. Estou dizendo isso na Bíblia. Então, aqueles irmãos assim, não, mas que eu nunca fui da igreja. Isso não é impedimento para você começar o trabalho na igreja, mas também você precisa o quê? Do arrependimento, a transformação e tudo aquilo lapidar. Mas não podemos aceitar a pessoa dizer que a idade é impedimento. Não, eu sou muito velho para isso. Não, você não é velho.
Cada um, como foi explicado semana passada, cada um vai ser chamado para um propósito e colocado no local que é mais adequado, para qual foi útil. Se a pessoa tem um dom de cantar, ela vai cantar. Se ela tem um dom de administrar, ela vai administrar. Se ela tem um dom de zelar pelo algum lugar, ela vai ser o zelador daquele lugar. Eu não posso negar o chamado. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não tenho lugar nenhum, eu não tenho dom nenhum. A Bíblia não diz isso. Nós falamos semana passada também. Todo mundo recebe o dom, recebe um chamado. Eu tenho que ser sensível ao que Deus está falando no reino dele. Jesus já veio, depois que ele passou aqui 3 anos, ele morreu e passou aqui 40 dias explicando o reino para os discípulos de novo. E aí, gente? Peguei vocês no pulo, todo mundo pescando, né? Eu voltei, fui crucificado, voltei à vida e vocês estão pescando de novo. Vem cá, vamos conversar sobre o reino de Deus. Eu não posso ser pego desprevenido. Eu tenho que ser um servo útil. Eu tenho que estar atento ao chamado, ao propósito. Por exemplo aqui, não há impedimento. Para ser idade não é impedimento. José quis fugir porque, calma aí, vou assumir uma mulher grávida. Complicada para a cabeça dele. Próximo, Lucas capítulo 2. Em Lucas 2, no seu verso 25. Não precisa fechar a câmera, irmã. Boa noite. Boa noite, irmão. Tô atrasado, porque eu tô com visita hoje. Então acho que não dá para me participar, não, tá bom? Tá, tudo bem, não tem problema não. Uma família aqui, né? Aqui é mais um servo do Senhor, turma toda. Paz do Senhor Jesus. Amém. Então, meu pastor é esse aqui. Então hoje não dá para me participar, tá bom? Tá bem, Dorival, fica na paz, tranquilo. Beleza, boa noite. Boa noite. Logo por nós, tá? Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante, na minha versão diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, não tinha problema de comunhão com Deus. Este Espírito Santo revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ver o Cristo do Senhor, meu texto está assim. Ver o Cristo do Senhor, ou seja, ele está avançado em idade, ele está muito próximo à hora da morte. Mas o Espírito Santo falou: irmão, segura a onda, tu não vai morrer não, vai ficar aí. Tu vai morrer quando você vê o Cristo. Olha a idade do cara. Tá ali, justo. Senhor, eu estou cansado. Senhor, para mim já deu. Não, meu irmão, isso também não é impedimento. Eu tenho que ser sensível ao chamado. Ele teria que ver o Cristo. Ele só vai ser aqui, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Quando chegou, irmão, aguenta sua bola, relaxa aí. Sei que você está avançado em dias, mas você só será arrebatado, só será levado depois que você vê o Cristo. Idade, problema, doença, dificuldade não é impedimento de não servir a Deus. Eu tenho que ser sensível a isso. Próximo texto, verso 36, é o mesmo capítulo 2 e 36, é a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde então se casara, e que era viúva de 84 anos. Viúva, dependia de alguém. Sabe uma história de Israel, sistema patriarcal. Então ela é viúva, 84 anos. Há quanto tempo ela é viúva? Há quanto tempo ela serve a Deus? Isso é impedimento de servir a Deus? Não, eu não posso, de novo, eu não posso deixar de ser sensível. Não, é a idade, não, é uma doença, não, é o meu trabalho, porque eu trabalho demais. Isso não é impedimento. Eu tenho que anunciar o reino de Deus a toda criatura, essa é a nossa missão, para todos. Não, a missão é do apóstolo. Não, meu irmão, não. Revisa o texto. Temos que pregar o Evangelho de Cristo, o que ele explicou, o que ele ministrou a toda criatura. Não é a idade, não é menor, não é porque está doente, ou problema, isso, aquilo. Temos que ter cuidado para não ficar dando desculpa. Próximo texto é
Agora, 2 Coríntios, capítulo 11. É falta de exemplo, né? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Aqui já Paulo explicando a sua perseguição, o que ele passou, né? Dolorida a vida de Paulo, hein? Mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e diante. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem em alto mar, perdi em alto mar. Em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em que perigo entre gentios, em perigos na cidade e perigo em deserto. E vai falando aqui o que ele passou de situação perigosa, de assalto, andar de noite, foragido, perseguido, espancado, acorrentado, maltratado. Ele deixou de pregar o evangelho? Não. Ah, mas é difícil. Sempre será. Nós falamos que também de novo, né? O mundo não vai ficar mais fácil. Sou eu que tenho que ficar mais forte. Ah, Senhor, dá para o Senhor tirar a montanha? Não adianta, irmão. Se você tirar a montanha, você vai cair no erro de muitos caras do passado. Ah, não tem guerra, não tem inimigo, então eu vou ficar aqui no terraço fazendo nada. Vai procurar passarinho verde. É melhor você ficar sendo perseguido. Estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é melhor o seu caso. Por quê? Você não sai do foco, você não sai do propósito. O Senhor me guia no vale, o Senhor me guia na tempestade, o Senhor diz, não vou te abandonar. É melhor estar com Cristo em todas as situações do que ter uma calmaria. Para você se acomodar, aí você começa a fazer concessões. Ah, não tem problema não, eu posso botar brinco. Ah, não tem problema não, casamento de qualquer jeito. Ah, não tem problema não, eu posso encher a cara de cachaça na sexta-feira, no domingo eu me consagro. Começa a fazer concessões, concessão, daqui a pouco não está dando buraco. Não, a Bíblia está errada, a Bíblia aqui falou, pode sim. As pessoas começam a concordar com a teologia desse mundo, é porque aos poucos, mês a mês, vai fazendo concessões. Eu aceito isso, eu aceito, quando a vida está igualzinho. Daqui a pouco você dá na costa do Herodes lá, está com o Dias, batendo lá, caindo na caixa. Por quê? Você fez concessões. É difícil? Sempre será, pô. Não se iluda. Não, agora eu vou ter um mar de almirante, peixe frito, picanha na mesa. Meu irmão, isso é ilusão, cara. Esse mundo é ilusão. Jesus, o que o diabo falou para Jesus? Jesus, transforma a pedra em pão. Vou facilitar o seu jejum. Olha só. Bota uma picanha, um churrasquinho, uma cervejinha e não precisa passar esse jejum, Jesus. Facilidade. Jesus, sai para lá, diabo. Tá amarrado isso aí, rapaz. Nem só de pão viverá o homem. Entendeu? Buscar facilidade a meios de coisas fora da teologia que Deus explicou, que Jesus ensinou, é furada, irmão. Ensine isso para as pessoas, irmão, isso é furada. Ah, mas não querem ouvir. Jesus também ninguém queria ouvir. Quando ele falou que ele é o pão do céu, quem ficou? Ele falou, vai embora também, meu irmão. Não quer escutar? É falta de Deus? Vai, ó. No linguajar carioquês, vaza. Porque não quer. Jesus falou, venha a mim quem está cansado. Se o cara não está cansado, vai pregar 50 vezes. A pessoa, não me falta dinheiro, não me falta comida, não tem perturbação. Para que eu preciso de Cristo? É a teologia do mundo. Então nós temos que apontar para quê? Opa, trate da mensagem de boas novas de salvação focado no reino. Qual é o reino de Deus? Arrependimento, negar a si mesmo, falar do Evangelho de Cristo, levar a mensagem da cruz para os perdidos, trazer luz para quem está na escuridão, botar os encarcerados fora da cadeia. Eu tenho que me preocupar em pregar o reino. Não, eu tenho que buscar isso, eu tenho que olhar para mim mesmo. A palavra diz, se você primeiro buscar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. É acréscimo. Primeiro é o reino, o resto é acréscimo, o resto é migalha. Eu tenho que entender, chegar nesse entendimento. Eu sei que é difícil, mas eu tenho que chegar nesse entendimento. Primeiro o reino, depois vem, cara.
Você vai vir hoje, amanhã? Não sei. Não sei. Quando vai vir? Amanhã, depois? Jesus falou, ô camarada, fica aqui em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Eu disse, eu não vou sair de Jerusalém. Eu vou sair sim, meu irmão. Eu mandei você ficar em Jerusalém. A tua missão não é fora de Jerusalém. A sua missão é ficar aqui. Eu já levantei Saulo de Tarso para fazer outra missão. Não confunda a missão dos outros. Eu tenho que ser obediente que eu fui chamado. Não, mas eu tenho que estar sensível. O que José fez? Opa, eu vou fugir. Isso não é para mim, não. Pô, me deram logo uma missão de me casar com uma mulher grávida? Tá louco, irmão? Vai ser morto e ela, apedrejada aqui? Não. Irmão, Deus está no controle de tudo. Acalma o coração, medita, assim, o que eu estou fazendo para o reino? Não é falta de emprego no reino. Tem vaga de montão, certo? Então, tem que ter Atos capítulo 14, por gentileza. Volta para Atos. Atos 14. 14, verso 18. Oh, glória. Que fala de Paulo, né? Quase foi morto, né? Diz assim: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, aquele problema de judaísmo, né, dentro do cristianismo, e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Ou seja, mata Paulo porque é um traidor do judaísmo. Arrastaram-ne para fora da cidade, dando-o por morto. Então, o cara tomou umas pedradas violentas. Ou seja, olharam assim, já era. O olho tá para fora, sangue para tudo quanto é lado, a boca tá torta, deixa esse morto aí, vamos embora. Esse foi o estado de Paulo, por levar o evangelho a quem precisava ouvir. E nós? Estamos aqui no ar-condicionado, ventilador, temos carro, andamos de ônibus, podemos andar a Bíblia na mão. Poderíamos estar pior? Deus me livre, eu não quero estar pior, mas nós podemos fazer mais, não podemos? Podemos, então vamos fazer, vamos aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando. Se não está tendo perseguição, bomba caindo, não está tendo fome, tiroteio por causa da Bíblia, não estão sendo ninguém acorrentado, meu irmão, aproveita a liberdade. Vamos levar o evangelho a quem precisa. Eu tenho que não me trazer à minha mente a preocupação comigo primeiro o meu bem-estar, primeiro eu tenho que estar bem, aí depois que eu estiver bem, é que eu vou levar para os outros. Você não falou que não tenho aqui na terra, não é para fazer a minha vontade, se é a vontade do meu Pai, eu não vim fazer a minha vontade. Se por mim, é a vontade humana, é carnalidade, certo? Eu quero a primeira jogar uma bola e assistir uma boa TV, e se der, eu falo de Jesus. Não é isso. A palavra diz que eu tenho que tratar da mensagem das boas novas, o tempo todo, o tempo que for remedo. E Paulo está dizendo, voltando aqui, pessoal instigado pela multidão, apedrejaram ele, arrastando ele. Imagina uma pessoa sendo arrastada, sangrando. Vamos jogar esse cara nos tubarões aí, um jacaré, um crocodilo, não sei se naquela época tinha isso lá, e vamos deixar esse cara como morto. Hoje em dia, será que nós temos a coragem de assumir esses personagens aqui que passaram por isso? Não estou dizendo que é mais fácil, dependendo da situação de cada um, pode ser mais difícil. É mais difícil o cara estar fazendo uma hemodiálise sem pregar Jesus? Sim, é mais difícil. Mas ele pode falar? Pode. Ele teve, antes de estar na situação de estar acamado de pregar Jesus, será que quando ele sair de lá ele vai falar de Jesus? Ou seja, eu não posso perder a oportunidade. Sempre vai dar uma oportunidade. Ou seja, mesmo sendo apedrejado, ele disse assim, não, vou sair daqui e vou partir. Vamos no 20, né? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Ou seja, depois que todo mundo foi embora, ele ficou ali, estou morto. Pessoal, deixa o pessoal ir embora. Foi embora? Agora vamos pegar Paulo, levanta, vamos embora, vamos para outra cidade. E continua.
Eu tenho que ter esse ânimo, essa vontade de falar de Cristo, essa vontade de louvar, essa vontade de orar. Eu tenho que botar esse 24 anos na minha cabeça. Vontade, 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 vontade de não desistir. Porque Paulo deu esse exemplo aqui. Foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, mas foi para outra cidade. Já que ninguém quer ouvir aqui, vou para outra. Aqui não quer ouvir, beleza, vou para outra. Não quer no ônibus, vou pro metrô, vou no meu trabalho, no metralho. Entendeu? Eu tenho que manter essa vontade, manter esse desejo, sabe, esse calor, esse fogo do Espírito Santo dentro de mim, para não deixar morrer. Porque o mundo vai me oprimir, o mundo vai me jogar para baixo, o mundo vai querer me impedir. Mas eu tenho que entender, se eu tenho um exemplo na Bíblia, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, de vários exemplos de gente que foi apedrejada, perseguida e não desistiu, então eu não vou desistir. Eu vou continuar minha caminhada, independente das dificuldades. Sei que é difícil, mas eu posso falar de Jesus? Posso, pelo modo de vida. Eu posso estar acamado e falar. Eu tenho que dar um bom testemunho. Não porque eu estou acamado ou não. Quer dizer, não, primeiro eu vou ver minha situação. Se der, eu falo de Jesus. Se der, ou seja, eu estou botando um reino em segundo plano ou terceiro plano, quem sabe. Cuidado, irmão. Procure orientar nossos irmãos contra isso, procure pregar isso, procure viver isso. Falar da mensagem de Cristo em todo o tempo. O tempo está chegando. Eu tenho que trabalhar dentro do reino e falar do Evangelho a toda criatura. Porque essa é a missão do novo Evangelho. Não, eu vou esperar o profeta Samuel sair, eu vou chamar Elias. Não, é nós. O nosso meio de vida, o nosso testemunho de vida vai impactar as pessoas. É para testemunho dos outros. Então tem que ter essa preocupação na minha mente. Se eu tiver a preocupação de andar certo, ou seja, a minha chance de cair é zero. Porque se a pessoa pensar buscar, não, concessão, eu posso fazer isso, eu posso me relacionar ali, eu posso levar dele de qualquer maneira, concessão em concessão, buraco trazendo buraco, abismo buscando, daqui a pouco você está no poço, o que eu estou fazendo aqui? Deus fala assim, meu irmão, você está muito longe de mim, você está muito longe de Deus. É por causa das concessões. Não abra a concessão. Mantenha oração, mantenha o jejum, buscando Deus em todo o tempo, com salmos e cânticos, para não cair. Amém? Eu vou ficar por aqui, senão não vou me estender muito. O tempo já está se esgotando. Na próxima encontro, a gente continuar falando sobre o reino, trazendo novas mensagens e novos exemplos para a gente poder viver adequadamente dentro do reino de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, senhores, pela paciência. Deus abençoe a todos. Amém, Wesley. A gente que agradece. É uma coisa que eu fiquei pensando nisso que você estava falando, da gente levar aos quatro cantos, né? Acho que às vezes a gente se acomoda a tentar levar o evangelho no nosso espaço, né? Então eu tô no trabalho, falo no trabalho, tô no outro lugar, falo ali e a gente não deslumbra novos horizontes, né? Não é isso, eu acho que a gente tem que sair fora desse comodismo, né, que a gente às vezes tem de tentar falar só onde a gente está, em vez de a gente sair para buscar novos lugares, né? E essa passagem que você falou de Pedro é realmente isso, né? Porque a gente é apedrejado, né, por palavras, por críticas. E uma coisa que eu achei interessante, ele saiu e foi para outro lugar. Aí entra aquele versículo, né? Eu acho que às vezes eu faço um pouco de confusão nisso. Às vezes eu não sei o momento certo de não dar pérola aos porcos. E eu tenho pedido muito discernimento nisso, porque às vezes a gente está perdendo tempo, em vez de ir para expandir, a gente acaba perdendo tempo jogando pérolas aos porcos. Então essa é uma coisa que eu oro bastante, eu peço bastante discernimento e eu acho que é isso. É isso aí, Osni. Palavra abençoada. Obrigado, irmão. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, irmão. Já te respondo agora. Eu falo sobre pérolas porcos, também vou citar isso, porque Jesus fez isso. Em várias situações, ele foi embora. Ele não parou, ele continuou. Então, são passagens pequenas, nos 3 livros e até em Atos, que ele passou e falou, já que vocês não querem, vou para o próximo, entendeu? Então, não se reter, porque às vezes para trazer, eu falei, você fizer concessão, você deixa de cumprir o propósito, entendeu? Não, vou ficar aqui, porque aqui o pessoal está me ouvindo, já pregou, tem que germinar aquela semente.
Você já deu a semente, tem que germinar. Se você ficar ali, outras pessoas precisam ouvir. Por isso que ele mudava do mar da Galileia, ele ia para Cesareia de Filipe, depois voltava e foi para Gadareno. Porque ele precisava, a multidão ficou ali, eu tenho que ir para o outro lado, vocês fiquem aí. Eu não posso parar. Ele diz isso no texto, eu preciso levar a outras pessoas, eu não posso ficar só com vocês. Diz isso claramente. Então o que você falou é muito relevante e depois a gente vai falar sobre isso nos próximos encontros. Glória a Deus pela palavra, Osni. Bênção, porque o Senhor nos ensina a aproveitar as oportunidades. A gente não sabe se aquela oportunidade que foi aberta, se a gente vai ter ou a pessoa vai ter para ouvir de novo, não é? E às vezes a gente se acomoda mesmo e não fala, acha que ele vai ter outra oportunidade, ou mesmo pessoas que convivem com a gente, não deixa para depois, deixa para depois. E às vezes é tarde. Então o Senhor, ele quer que a gente seja ativo na obra, e ele tem um propósito específico com cada um de nós, né? Uns têm facilidade para falar com multidões, outros com uma pessoa individualmente, e assim vai. Deus tem os seus em todos os lugares. Eu estava conversando com alguém essa semana, que trabalha muito, e ela falou, olha, eu sei, eu estou cansado, estou exausto onde eu estou, mas eu sinto que Deus me quer lá ainda, porque ela tem sido útil naquele lugar. Então a gente vê como o Espírito Santo toca, para mostrar, o teu tempo ainda aqui não terminou, né? E a gente sempre tem que se colocar nas mãos do Senhor para ser usado no tempo que Ele quiser, como Ele quiser. Claro que aí vem tudo aquilo que foi dito aqui, né? O cansaço, vem a fadiga, vem o desânimo muitas vezes, vem as frustrações. Você fala uma vez, duas, três. Eu me lembro, até já contei aqui, eu cortava o cabelo na Lapa ali, era uma pessoa que tinha mãe que era evangélica, e ele era um tirador de sarro. E a gente batendo papo, eu falei que eu era evangélico, tudo, eu e minha esposa, a gente cortava o cabelo lá, e ele sempre tirando sarro, todas as vezes, tirando sarro, e eu fiquei quieto. E aí um dia ele fez uma pergunta para mim, passou um tempo, fez uma pergunta para mim, e eu cheguei para ele e falei, você quer saber porque você quer saber, ou você quer saber só para tirar sarro? Não, eu quero saber. Então aí eu gastei um tempo com ele, aí vinha as pessoas, ele até nem atendia as pessoas, perdeu alguns clientes porque ele estava interessado, não sei se era algum problema que estava passando, mas é aquilo, você não está afim de ouvir, está afim de ouvir para tirar sarro, é pérola aos porcos, não vou gastar meu tempo com isso, né? Agora, quando ele se interessou mesmo, aí a gente gastou até horas ali com ele. Então, Deus dá discernimento, como a gente tem que encarar cada uma das situações. E para isso, nós temos o Espírito Santo, não é? Senhor, coloca as palavras na minha boca, o que eu vou falar, como eu vou abordar, o que ele precisa ouvir, o que está naquele coração, qual é a necessidade. O Espírito Santo sabe tudo disso. Só que ele quer você disponível, né? O Espírito Santo sabe o que ele precisa e sabe o que você deve falar. E se a gente, nós, nos calarmos, como é que ele pode nos usar? Então, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar das bênçãos de Deus é maravilhoso. E a gente passa por momentos de luta, de dificuldade, exatamente para ter uma bagagem para transmitir o que eu já passei. Olha, eu já passei por isso também. Olha, Deus me deu essa estratégia, esse livramento, e aí tal, já é um motivo de você ser grandemente usado pelo Senhor. Daí o motivo também da gente ser provado, né? Passar por provações, a vida cristã não é um mar de rosas, não, temos muitas lutas, porém o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Se Ele prometeu, Ele está, de fato, cumprindo aquilo que Ele prometeu. Então, glória a Deus pela palavra, eu vejo que Deus, Ele espera de cada um de nós a nossa parte. Ele não deu aos anjos a oportunidade de falar do amor de Deus, né, de ganhar almas, mas sim ao homem. Então, esse é um privilégio. Ganhar uma alma é um privilégio. Hoje, conversando aqui com alguém no WhatsApp, ela falou, ganhei uma alma para Jesus. Eu pensei, que grande bênção, ganhar uma alma para o Senhor Jesus no meio de um mundo tão atribulado, tão agitado, tão alheio às coisas. Ganhar uma alma para Jesus é maravilhoso. Então, vamos trabalhar, que seja uma alma, e o Senhor, Ele vai ser glorificado através daquela vida. Glória a Deus pela palavra, e que o Senhor continue nos usando para a glória dEle.
Obrigado. Marquinhos, querem comentar alguma coisa? Ficar na reflexão, né, da mensagem. A mensagem ela traz paz, né, tranquiliza, direção e confronto. Glória a Deus. Muito ministrado pela palavra da missão, né? Às vezes a gente quer correr da missão e não é para a gente correr, né? Com a ajuda de Deus é para a gente enfrentar e cumprir a missão, né? Mesmo sem entender. Se não tivermos mais nenhum comentário, podemos orar, né? Tem alguém que tem algum pedido específico de oração? Vamos colocar aqui no altar do Senhor, crendo que Ele já conhece, mas Ele tem prazer em ouvir cada um de nós. Meus queridos irmãos, boa noite. Quase que eu estou chegando muito atrasado, não estou conseguindo entrar agora, consegui só para pedir oração. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo ano. Parabéns, Ricardo, por aquela medalha bonita que você mostrou. Olha um corredor forte aí junto de vocês, tá vendo? Que maravilha, hein? Eita. Pastor Carlinho, maravilha. Vamos continuar orando pelo nosso país nesse novo ano, que nosso país é do nosso bom Jesus. E peço a oração para o meu pai. Meu pai está com 94 anos e já está esquecendo os dias da semana, já está também variando bastante. Peço oração para ele, né? E para todos nós nesse novo ano aí, estou falando novo ano porque agora que nós estamos se vendo, de minha parte a volta da reunião é hoje para mim, não deu para mim entrar nas outras. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Dedé. Qual que é o nome do teu pai, Dedé? Manuel Teixeira. Manuel. Mais alguém, irmãos? Eu peço pela Leia. Leia é uma colega nossa que a gente conhece há muitos anos, está com câncer também, ela é ativa na obra, canta louvores, numa igreja que nós conhecemos. Então, por favor, nos ajude em oração com a Leia. E o Eduardo, que também frequentou a nossa igreja, que o pastor Dantas esteve visitando ele, domingo ele comentou como é que está o Eduardo, né? Uma situação bem difícil, as vias biliares estão com problema da passagem, e está bloqueando, e isso está trazendo muito problema para ele. Então, é um caso que precisa, sim, das nossas orações. O Eduardo também eu coloco aqui. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar, crendo e confiando que esse Deus maravilhoso pode todas as coisas. Pai amado, Deus poderoso, glorificado, exaltado, bendito e adorado seja o teu nome, Senhor. Nós te somos gratos por cada momento, por cada instante, cada privilégio que temos, de termos, ó Deus, a alegria de podermos nos encontrar nas terças-feiras, esse meio de comunicação, ó Pai, tão precioso, que a gente pode se ver, pode se falar, pode se interagir. Muito obrigado, Deus. Muitas vezes nós ainda reclamamos por alguns probleminhas. Quando a gente ouve, Senhor, como o caso do Bruno, Deus, te pedimos misericórdia, Senhor, sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre a sua mãe. Ó Deus, as lutas que estar, ó Deus, confinado a uma cama, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Tu podes, Tu és Deus de poder, de graça, misericórdia e compaixão. O Senhor é o mesmo, não mudou. O Senhor tem o mesmo poder. E se o Senhor quiser, o Senhor pode, numa questão de instantes, Senhor, fazer com que ele fique bem. E Deus, então nós oramos, Senhor, dê paciência a ele, Deus, ajuda-o, ó Deus, na sua caminhada, na sua dificuldade, dá força, Senhor, e cura, Pai, para a glória do Teu nome. Também a Giane, a mesma condição física que ela tem, o Senhor também pode visitá-la, ó Deus, operar com grandes maravilhas para a glória do Teu nome. O Lúcio, que nós oramos por ele, sua família, que ele permaneça firme nos Teus caminhos, para louvor da Tua glória. Oramos pelo Brasil, Senhor, o nosso país, a nossa nação, que está passando uma situação tão difícil, Pai, perseguição, injustiças, tantas maldades, tantas coisas erradas, tanta corrupção, Senhor, mas nós cremos no Deus justo e verdadeiro. A nossa fé está firmada na rocha que é Cristo.
e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós oramos, clamamos, suplicamos, Senhor, opera nesta nação, liberta esta nação, perdoe o pecado desta nação, corrige, Senhor, quem precisa ser corrigido, mas salva esta nação. É o nosso pedido, Senhor. Liberta o Brasil deste jugo satânico maligno que opera das nossas autoridades. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda artimanha maligna. Caia por terra do Brasil, em nome de Jesus, das nossas autoridades civis e militares. Que o Senhor possa estar ali transformando vidas, para que este país seja uma grande bênção nas tuas mãos. É o nosso pedido. Oramos pelo pai do Dedé, o senhor Manuel, Senhor, 94 anos, uma vida, ó Deus, bem vivida, glória ao teu nome por isto, mas, Senhor, dá forças para que ele possa ter a sua mente ativa, lembrando, também tendo a saúde necessária para viver os dias que o Senhor tem reservado para ele. Ajuda o Dedé, quando tiver que ajudá-lo também, em todas as áreas da vida dele. É o nosso pedido. Renova as forças do senhor Manuel. É o nosso pedido, Senhor. Oramos também pela Leia, que, ó Deus, é a tua serva, Senhor. Ela tem um ministério de louvor e ela está bem debilitada, Senhor, e é jovem ainda, relativamente jovem. O Senhor pode operar, o Senhor pode curá-la. E é no nome de Jesus que nós levantamos um clamor, intercedendo, clamando, suplicando, para que ela seja tocada pelo agir do teu Espírito Santo. Também o Eduardo, ó Deus, é um servo teu. Oramos por ele, para que ele também sinta o toque do teu poder restaurador. É o nosso pedido. E cada um de nós, Senhor, os nossos familiares, os nossos trabalhos, as nossas atitudes, nas pessoas que convivem com a gente. Deus, queremos ter sabedoria, discernimento, para continuarmos fazendo a tua obra, Pai. Porque esse é o nosso ministério, esse é o propósito, é um propósito específico que o Senhor tem para cada um de nós. Divulgar as boas novas de salvação. Capacita-nos, Senhor. Cuida de cada um para que tenha a direção sábia do teu Espírito Santo. É o nosso pedido. Dá-nos uma noite tranquila, de paz, de repouso, e o restante da semana na direção do Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que maravilha que eu consegui. Pelo menos alguns minutos, né? Isso, Dedé. Vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, e vamos que vamos. Vamos que vamos, Dedé. Deus te abençoe, Dedé. Tchau. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim, me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim, me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão.
minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu agir.